E aí, vamos praticar os seus conhecimentos sobre Sócrates com esse exercício da Unicamp de 2013? Fica comigo, é logo depois da vinheta. Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Galera, antes da gente começar o nosso exercício de hoje, quero fazer um pedido bem rapidinho e um convite para você que ainda não está inscrito aqui no canal, clicar no botãozão vermelho e fazer parte da nossa comunidade. Que você também deixe o seu like para poder fortalecer o nosso trabalho e que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o Filosofia Espiral. Não esquece, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, @Filoespiral com muito mais conteúdo de filosofia para vocês. Também na descrição desse vídeo você encontra um link para fazer parte da comunidade do Telegram lá do Filosofia Espiral, onde ocasionalmente eu coloco alguns conteúdos extras para vocês lá. Maravilha? Então, sem mais delongas, vamos praticar exercícios sobre Sócrates hoje. Olha lá. Esse exercício ele caiu no vestibular da Unicamp de 2013 e vai trabalhar um pouquinho sobre os princípios da filosofia socrática. Vejamos o seu enunciado introdutório. Ele fala assim: a sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação sei que nada sei, ou a variação, né, só sei que nada sei, registrada na obra Apologia de Sócrates. Só lembrando que é uma obra escrita aí pelo seu glorioso discípulo, o filósofo Platão. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. Então veja que interessante, né? Você tem uma questão aqui da Unicamp, onde ele introduz para você uma frase emblemática, uma frase clássica de Sócrates na história da filosofia, onde ele diz: "Só sei que nada sei". E diz que a conclusão de Sócrates, ela é tirada justamente do quê? Do fato dele se deparar com muitas pessoas, dele ter conversado com muita gente e ter percebido que ele era alguém diferente ou ter constatado uma grande diferença dele em relação aos seus conterrâneos, dado que ele nada sabia ou que ele admitia que ele não sabia de nada. Muito bem, vamos ver o que a Unicamp pediu em relação a isso. Olha lá. O sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia, pois. Então veja que é uma questão que está exigindo que você relacione essa frase clássica do Sócrates com o que significa fazer filosofia. Aliás, é um dos motivos pelos quais a gente tem o Sócrates como uma espécie de patrono da filosofia ou até um pai da filosofia como nós a conhecemos ainda hoje, certo? Então essa frase ela tem muito a nos dizer. Vamos ver o que as alternativas estão sugerindo. Letra A. Aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. B. É um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. C. A dúvida é uma condição para o aprendizado e a filosofia é o saber que estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. Letra D. É uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-se apenas com causas abstratas. E aí, qual você marca? A, B, C ou D? Jogo de 4 alternativas aqui. Vamos lá, vamos tentar resolver isso de uma maneira bem prática. Quando você pega, então, por exemplo, esta alternativa A, ele diz que o só sei que nada sei seria um ponto de partida para a filosofia, pois aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. Veja que isso faz muito sentido do ponto de vista da filosofia socrática, gente. Qual que é o objetivo do Sócrates falar que ele não sabe de nada? É permanecer nessa ignorância? É dizer que na verdade ele é estúpido mesmo e não tem o que fazer? Muito pelo contrário. Existe uma grande sabedoria por trás dessa frase, à medida em que o só sei que nada sei, eles nos remete, jovens, a um princípio que a gente pode chamar de humildade intelectual. Ou seja, não é você entender que você é incapaz, não é você entender que você não pode, que você é tonto, burro ou qualquer coisa assim, mas é você compreender que diante do que a gente pode saber, nós realmente sabemos muito pouco, ou seja, nós sempre temos mais a aprender, sempre temos mais a escutar, a investigar e a questionar. Então, a frase só sei que nada sei
Por que que ela é um marco importante para a filosofia? Exatamente por conta do que a letra A está nos explicando. Porque quando você se reconhece como uma pessoa ignorante, você abre o seu caminho, você abre, né, os seus olhos, os seus ouvidos, para você então buscar novos conhecimentos, para você adquirir novas verdades. Então isso tem muito a cara da filosofia, né? Que não gosta de nada muito pré-estabelecido, de nada muito marcado. Vamos ver se as outras alternativas de fato estão erradas e onde estão erradas. É um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado. Até aqui, até interessante, né? Uma vez que a função da filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. Aqui nós temos algumas questões para serem pensadas, tá? Na letra B, ele fala de um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado. Podemos até, em alguma hipótese, admitir esse respeito, mas não necessariamente você precisa se reconhecer ignorante em nome de um reconhecimento da sabedoria passada. Mas tudo bem, vamos supor que isso a gente vai deixar passar. O grande problema da alternativa B é que ele fala que a filosofia ela se reduz a um exercício de reprodução de ensinamentos de filósofos. E isso é extremamente problemático, porque se tem uma coisa que a filosofia vai sugerir, é justamente o contrário, que você tenha uma produção de pensamento próprio, e não que você seja um mero papagaio reprodutor de ideias. Apesar de na filosofia, né, eu sempre gosto de dizer isso aos meus alunos, olha, apesar de na filosofia você ter a relação mestre e discípulo, é muito comum, né, no caso de Sócrates, Platão, Aristóteles, isso não significa que aquele que é discípulo do seu mestre é um mero reprodutor das suas ideias. Veja a relação que existe, por exemplo, entre Platão e Aristóteles. Né? Aristóteles foi discípulo de Platão, mas discordou de uma porrada de coisas que o Platão falou. Então, não tem nada a ver com essa ideia de mera reprodução. Letra C. A dúvida é uma condição para o aprendizado da filosofia. Aliás, é uma condição para o aprendizado. Beleza? Até aqui, ok. E a filosofia é o saber que estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. Aqui eu diria, mais uma vez, dois problemas. Lucas, o que é dogmático mesmo? Dogmático, cara, é aquilo que estabelece verdades inquestionáveis. É aquilo que não pode passar pelo questionamento. Então, olha que interessante. É até contrário. Ela é antagônica essa alternativa, porque ele fala que a dúvida é uma condição para o aprendizado e a filosofia estabelece verdades dogmáticas, ou seja, ela é contrária à dúvida, não pode duvidar na filosofia. Uai, mas pode ou não pode duvidar, né? A primeira parte da frase ela faz muito mais sentido do ponto de vista da filosofia. A segunda, afirmar que ela é dogmática, é completamente absurda, certo? E dizer que a filosofia ela tem métodos rigorosos, é verdade que a filosofia ela segue uma metodologia, mas esse rigor nem sempre está presente, certo? Existe uma certa flexibilidade dependendo do ponto de vista, né? Mas poderíamos até deixar passar também essa ideia de um método rigoroso para a filosofia, embora isso seja muito mais característico para designar o que a gente chama de ciência. E a letra D diz: é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-se apenas com causas abstratas. Nossa, essa aí zoou, né, velho? Essa aí ele sacaneou você, porque ele tá querendo usar aquele senso comum de que, filósofo fala que não sabe nada, porque assim ele meio que lava as mãos, né? Assim eu fico distante dos reais problemas da vida e eu fico lá viajando na maionese em problemas que eu inventei. E não é nada disso, né? A gente tem que lembrar que a filosofia, por mais que às vezes ela pareça muito abstrata, ela é uma forma de conhecimento e que procura lidar com questões diretas sobre a nossa vida, com questões que fazem parte do que realmente a nossa existência envolve, certo? Então não é um saber perdido e meramente abstrato, a abstração pela abstração, né? É um conhecimento que está voltado para a vida, para as questões que cercam a nossa própria existência. Certo, minha gente? Portanto, o gabarito não tem jeito nessa questão da Unicamp de 2013. O gabarito é a letra A. Aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. Beleza? Muito bem. Eu espero que você tenha conseguido praticar um pouquinho os seus conhecimentos sobre Sócrates. E, claro, se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo ou na espiralzinha aqui no canto, faça parte da nossa comunidade. Não esquece, deixa o seu like, isso me ajuda bastante na fortalecer o meu trabalho, o trabalho do canal e compartilhar isso aqui nas suas redes sociais. E não esquece de acompanhar a gente aí no Instagram, Facebook, Twitter, @filoespiral, além do link da comunidade do Telegram, que está aqui embaixo para você acompanhar nosso trabalho mais de perto. Maravilha? Eu vou me despedindo por aqui. Agradeço a oportunidade e a sua audiência. Nós nos vemos numa próxima ocasião. Por hora, grande abraço e tchau!